além da pluralidade das existências, da reencarnação, também era arquitetos da própria vida, né? Que nós somos responsáveis por arquitetar, tijolo por tijolo, a nossa vida. Tem uma história de uma mulher, uma história verídica, que foi feito um trabalho de doutorado, que virou um livro. O livro chama A História de Severino e a História de Severina. E aí a história de Severino é baseada no poema Vida e Morte de Severina, e a história de Severina é uma história de verdade. Ela morava numa palhoça, no sertão de Pernambuco, um lugar muito pobre de seca e tudo mais. O pai dela era alcoólatra, espancava a mãe todo dia, aquela história toda. Ele batia na mulher até com peixeira. Ela ficava com corte no corpo, sangrava, enfim. E ela viveu até os 11 anos de idade nessa vida, lá no Nordeste, no sertão. Ela nunca dormiu numa cama, ela não sabia o que era cama, não tinha luz, não tinha nada, era bastante pobreza, né? E ela, aos 12 anos de idade, ela vai para Salvador. O pai bate tanto na mãe que a mãe morre. Ele bate, ela fica mal, aí ele volta, engravida ela morre no parto de tão debilitada que ela estava. Aí ele some e a filha vai embora para Salvador, porque perdeu a mãe, o pai sumiu, ela foi para Salvador, né? E aí, chegando em Salvador, ela conta a história, ela relata a história dela, o que ela viveu, né? Então ela era empregada doméstica de casa em casa, e nas casas ela era maltratada, era tratada como escrava, enfim, apanhava. Porque você é sem família, você é uma ninguém, e aí os patrões também batiam, enfim. É muito triste a história dela, né? E verdadeira. E depois de muito sofrimento, apanhando, sofrendo, tal, enfim, chega uma altura da vida dela que ela para e se pergunta: meu Deus, né? É para isso que eu vim ao mundo, né? O tempo todo. Apanhava do pai, apanhava do patrão, não. Aí conheceu um noivo, foi 5 anos de lua de mel. A partir de 5 anos ele mudou, começou a espancar também, e batia muito nela, e falou para todo mundo que ela era louca, e todo mundo acreditou, e ela virou louca mesmo, ela ficou louca muito tempo. Foi até encostada pelo INSS, na época era INSS e tal, e tudo mais. E ela passa pelo espiritismo, ela vai para uma casa espírita, que ajuda ela um pouco, né? Mas ela se encontra mesmo depois no budismo. Aí é questão pessoal, né? Mas no budismo, ela ouve coisas que a gente também acredita e valoriza muito no espiritismo. E disseram para ela assim: e você, né? Você está dizendo que você foi a vida toda torturada, sofreu e todo mundo foi ruim com você, mas e você? O que você faz para merecer isso? Ela dizia: eu sou vítima. Eu sou a vítima da história, né? Eu não te contei que eu, desde os 11 anos, morava numa palhoça, apanhei, o pai morreu, os patrões, sei o quê. Mas aí ela disse que ela, no fundo, ela tem uma coisa dentro dela e ela revela qual é a coisa. O sonho dela era ganhar muito dinheiro em São Paulo, comprar uma arma, voltar lá para a cidadezinha dela no sertão do Nordeste para matar o pai, porque maltratou a mãe, né? E a amante, porque o pai largou a mãe por uma outra mulher e tal. Era matar os dois. Quando ela conheceu o marido, ele começou a maltratar ela também, aí ela incluiu mais ele na lista dela, para matar ele também. E depois ela incluiu mais alguém. Tinha uns 4 na lista dela, então ela falou: vou matar. E aí, tanto no espiritismo como no budismo, disseram para ela, falou: olha, realmente você sofreu demais. E ela sofre muito, o livro é muito forte. Mas você concorda que você não é só vítima? Você alimenta dentro de você o desejo de vingança, então esse rancor, esse ódio todo, tal. Você não acha que se você se libertar disso, né, tentar entender tudo o que aconteceu e enxergar todo mundo que te maltratou como ser humano, fizeram porque eram ignorantes, porque não sabiam o que estavam fazendo, eram estúpidos, né, e merecem o seu perdão, o meu, de todos nós, porque eram pessoas como a gente. Eles têm que cometer esses equívocos, a gente comete outros, né? E ela começa a alimentar isso, de perdoar, até que um dia ela encontra esse ex-marido, de longe, ela vê ele de longe, e ela não sente nada. Ela olha para ele, não tem mais raiva, não tem mais rancor, nem lembra das coisas que ela passou com ele. Aí ela descobre que
que ela está curada. Ela realmente superou tudo que ela sofreu, que passou, porque ela conseguiu olhar para ele sem mágoa, sem desejo de vingança. Né? Por que eu estou dizendo essa história para vocês? Né? Quando a gente fala de arquitetar a própria vida, é isso, né? É a história da Severina. Ela poderia morrer com esse pensamento de vingança, de ódio, porque foi maltratada, porque veio lá do sertão, porque nunca dormiu numa cama, porque apanhou do marido, apanhou do patrão, e foi escrava a vida inteira, enfim. Mas não, ela pensou assim, eu preciso me melhorar como ser humano. Superar tudo isso e olhar para frente. E é isso que ela faz. Aí quando ela faz isso, ela se encontra. Ela fala no livro assim que ela mora num cômodo de cozinha, num quartinho, e que é o lugar mais maravilhoso do mundo para ela. Por que ela tem lá? Ela tem paz de espírito, ela já está nessa altura frequentando o budismo há muito tempo, então ela tem o compromisso dela com o budismo toda semana, como nós aqui, ela se reúne com as pessoas para falar da espiritualidade, e aí a vida dela muda. Né? E ela, aos 40 e poucos anos de idade, ela fala, eu não pensei que depois de tudo que eu passei, ela quase morreu, estou resumindo, tá? Ela quase morreu nessas ruas que ela levava e tal. Teve filho, quiseram tomar o filho dela porque ela era louca, ela teve que lutar pela guarda do filho, a mulher sofre demais. Mas ela entende que ela tem que fazer duas coisas, abandonar o desejo de vingança e olhar para frente buscando um mundo melhor através das coisas espirituais. Né? É uma lição para a gente, né? Porque a gente, por muito menos, por um obstáculo muito menor, a gente desiste. A gente se acha o pior ser humano do mundo, a gente acha que sofre mais que todo mundo, a gente acha que a nossa vida é terrível porque o dente está doendo, a gente acha que o mundo acabou porque a gente perdeu o emprego, enfim, coisas muito pequenas, né? Uma dor na joanete, o dia hoje foi infernal, porque a joanete doeu. Né? Então, a Severina fala disso, né? Que você, mesmo com tudo adverso, mesmo que ela teve tudo contra, né? Ela foi capaz de reverter e arquitetar e projetar a vida dela melhor. Aos 40 e poucos anos ela estava bem equilibrada, o filho dela, que ela ia perder a guarda, já tinha casado, ela já ia virar avó, ela estava empregada no quartinho dela, ganhando dinheiro, se sustentando sozinha. Ela fala que ela vira manicure e no começo ela arrancou muitos bifes, mas ela virou manicure depois competente, e ela era feliz, e é isso. É um caminho bastante difícil, mas que ela teve escolha. E a gente sempre tem escolha. Né? O que a Severina passou, a gente passa. Né? Em grau menor, às vezes com nossas coisas do dia a dia e tal. Só que a gente tem a opção de ficar alimentando essas coisas dentro da gente, como ela alimentou muito tempo, o desejo de vingança, de ódio, não sei o quê, ou olhar para frente, elevar os pensamentos que a gente falou, para que a gente saia daqui melhor dessa encarnação e logo possa habitar uma nova casa, em uma das casas que Deus